atividade de hoje, nós temos a disciplina de História, onde nós vamos continuar os nossos estudos, onde? Lá no livro didático, realizando a leitura e as atividades contidas em que páginas, pessoal? Isso aí, páginas 44 e 45, onde aprenderemos sobre a formação das vilas, olha, faltou o i aqui, e a interação entre colonizadores e indígenas. Vamos lá para a atividade? Muito bem. Então, eu tenho aqui a página 44 do livro, onde a gente vai falar sobre as vilas e a interação entre colonizadores e indígenas. Vamos fazer a leitura juntos? A maioria das vilas era instalada no litoral, próxima de fontes de água como rios e nascentes. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais, os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Então vamos lembrar desse trechinho que ele é bem importante, tá? Para se adaptar ao clima. Calma aí que ficou bem feio isso, professora. Para se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Os portugueses adotaram os hábitos dos indígenas. Eles utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderem a manejar o arco, a flecha e o tacape para pescar e caçar. Cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Moravam em casas de madeira ou de taipa de pilão e muitos dormiam em redes. Então, esses são os hábitos que os portugueses foram assumindo, que eles viam que os indígenas tinham, e eles perceberam que para se adaptar e aproveitar os recursos naturais e até sobreviver nessa nova terra, nesse novo território, eles tinham que assumir alguns dos hábitos dos índios. Com o tempo, na atual região do estado de São Paulo, foi criada a língua geral paulista, que era uma mistura da língua tupi com palavras do português. Olha que interessante isso, galerinha. Quando os portugueses chegaram aqui, eles falavam português, o português de Portugal, que talvez tenha mudado um pouco, mas é o português de lá. Os índios falavam o quê? A língua nativa, que em alguns locais era o tupi-guarani, cada tribo, às vezes cada tribo, cada região tinha uma variação, mas muitos dos indígenas falavam o tupi-guarani. Em um determinado momento, eles criaram uma língua geral paulista, olha que curioso, que era a mistura da língua tupi com o português. E veja que aqui é o finalzinho, a partir dos anos 1600, a língua geral foi adotada pela população. E indígenas, africanos e portugueses puderam se comunicar por meio de uma língua comum. Atualmente, essa língua é considerada extinta, então a gente não tem mais essa língua, tá bom? Vamos às perguntinhas? Então, vamos lá às perguntinhas, ó. Perguntinha 1, dessa página 44. De que materiais eram feitas a maioria das casas de colonos? Lembra o que a gente falou? Então, as casas de colonos, elas passaram a ser feitas da mesma forma que as casas de indígenas. E como eram as casas de indígenas? De madeira. De madeira e de taipa de pilão. Lembra que falou lá em cima que eles usavam os mesmos materiais? Então, essa é a resposta da 1. Aqui, pessoal, vocês estão vendo essa ilustração aqui. É uma ilustração atual que representa as moradias e estilo de vida de colonos em uma vila colonial. Na imagem é possível identificar elementos da cultura indígena, como o consumo de mandioca e o hábito de cozinhar fora de casa.
Estão vendo que interessante? Essa é uma ilustração atual, tá? Não é lá daquele tempo, mas que representa as moradias da época dos colonos em uma vila colonial. Olha só, as mulheres estão cozinhando, ela está aqui ralando mandioca para fazer, acredito que seja a farinha de mandioca. Olha ela ralando aqui, estão vendo? Cozinhando para fora de casa, que era um hábito tipicamente indígena. Vamos à próxima página? Posso apagar? Belezinha. Vamos lá, próxima página. Página 45. A união de costumes. A formação cultural do Brasil aparece de forma marcante em algumas cidades. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravistas estão representadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam alforria. Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico imaterial o processo de feitura do acarajé. Além de Salvador, a arquitetura de grande parte das cidades mais antigas do Brasil remete ao casario típico de Portugal. Vamos ver um pouco dessa arquitetura? Então, olha lá. Eu tenho duas imagens. Essa é uma imagem do Rio de Janeiro, de 2016, mostrando uma arquitetura antiga, tá? Não é uma construção nova, é uma construção bem antiga. E Lisboa, Portugal, em 2017, que também mostra uma paisagem antiga e uma paisagem cultural, certo? Vamos lembrar disso? Uma paisagem, uma construção humana muito parecidas. Os elementos são muito parecidos. Por quê? Porque os portugueses trouxeram esse conhecimento e esse hábito para o Brasil. E aí toda a nossa cultura, todas as coisas que a gente vive até hoje foram virando uma mistura de todas as pessoas que vieram para o nosso país, de todos os imigrantes. Finalizando, os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros, e isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições de terra e ao clima. Para sobreviver, então, precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que já estavam aqui. Segunda perguntinha, por que os portugueses aprenderam vários costumes indígenas? Lembra que eu pedi para grifar uma parte lá em cima? Vamos olhar lá? Então, por quê? Porque eles precisavam se adaptar ao clima e aproveitar os recursos naturais. Para quê, pessoal? Para sobreviver. Entenderam? Posso colocar essa respostinha aqui? Só para vocês entenderem melhor ainda. Imaginem os portugueses que chegaram com aquelas roupas enormes, quentes, vindo lá de um país europeu, vivendo aqui no nosso país da mesma forma. Imagina se eles quisessem continuar comendo as comidas que eles comiam lá. Então, eles tiveram que se adaptar às condições de terra e ao clima para sobreviver, tá bom? Porque para sobreviver, eles se adaptaram às condições da terra, né? Vou precisar de mais uma linha aqui. E clima. Ai, meu Deus. Não. Agora sim, galerinha. E clima. E clima. Resposta 2. Finalizada, vamos à terceira resposta. Cite 2 costumes que os portugueses aprenderam. 2 só. Aprenderam após o contato com os indígenas. Eu vou colocar 2, mas vocês podem colocar os 2 que vocês acharem mais interessantes. Eu acho muito interessante eles terem aprendido a culinária e a dormir em redes. Vocês, cada um pode colocar os costumes que acham mais interessante para os portugueses terem
aprendido com os indígenas. Pessoal, se tiverem dúvidas, é só me chamar. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso na semana que vem, na atividade de história. Beijo, beijo. Ótimo feriado para vocês.